E xaxamberece, bele na biawe, bele na biawe, sobode na biawe. Toda vez que você fala no assunto, você sofre de novo, dói de novo, machuca de novo. Por isso que chorar é o mínimo. Nós estamos falando de 2010, 2011, 2012, uma sequência de violência, sabe? Tivemos aqui 9 episódios, né? Tivemos carro incendiado, tivemos tiro no portão, né? Então, pra gente foi assim um choque muito forte. Então a gente tinha que fazer política, lutar contra o racismo religioso, sofrendo racismo religioso. A minha casa é resistência, sabe? A minha casa é quilombo. Porque eu, igualzinho aos meus irmãos de fé, não somos livres. Não somos. Nós não somos livres. Porque a nossa fé é atacada. Nós somos atacados pela nossa fé. Então nós não somos livres. Então precisamos ser livres, libertos mesmo. De verdade. Agaragara miru tanquere quesido, agaragara miru tanquere quesido. Meu nome é Maria da Conceição Cota Batista, eu sou Donéia Conceição de Lissá, da nação de Jesmarim. Eu sou filha de Antônio da Amaralina, sou neta de Zezinho da Boa Viagem, sou bisneta de Tata Fomutim e tataraneta de Gaiacoaguesse, da nossa matriz, que é Sejaondê, em Cachoeira, Bahia. Bom, quando eu vim para cá, essa rua aqui nem existia, né? Era só, isso aqui tudo era muito mato, muito verde, né? E eu dei obrigação de 7 anos e o meu vodum disse que só saía da casa do pai de santo caso ele tivesse a casa dele e que ele queria a casa dele. E 3 dias depois disso dito, eu tinha aquele terreno ali que é onde foi construído o Keuê Jaguibé a princípio e que começou a se fazer essa história, né, de ser Doné Conceição de Lissá. E eu pensei bem, rápido, chamei o Gaipê Renato, Gaipê, Keuê Jaguibé, a casa do Criador. Ele disse, tá bacana. O Angola cultua inquices. O Queto, as nações de Queto, cultuam orixás. E nós de Jeje cultuamos voduns. Muito embora, o Jesmarim seja Nagovodum, ou seja, a gente tanto cultua orixás como cultuamos voduns. Só que dentro de uma tradição fombê. O que você está chamando desse jardim maravilhoso, na verdade, é a parte mais sagrada da nossa casa, porque nós de Jeje cultuamos os nossos voduns, os nossos ancestrais, vivos na natureza, né? Não só vivos dentro de nós, mas vivos também na natureza. E então essas árvores, todas praticamente, são os nossos voduns vivos, para que vocês possam ver que a vida nasce da terra e o lugar delas é o céu, é o Aê, é o lugar onde a gente se encontra, né? É esse lugar que a gente se encontra entre a terra e o céu. É exatamente essa representatividade, né? O céu e a terra juntos no mesmo lugar. Aqui o cérebro reduz, aqui fica tudo analógico. Aqui você não regride, você desacelera, você humaniza, você sente, você sabe que pode contar, você pode vir e pedir, você pode vir entender, sabe? Você é acolhida,
Eu não sabia que eu me sentia acolhida e por quê. Ela explicou, então agora eu sei. Então é o meu lugar. Eu costumo dizer, né, que aqui é um quilombo, porque nós reunimos várias famílias, né? Aqui existem, cada um dos meus filhos tem as suas famílias, e a nossa família é o meu avô, o meu pai, os meus irmãos que têm casa aberta, filho que já tem casa aberta. Então, a família vai se expandindo de forma a criar núcleos, né? E braços estendidos para essa preservação desse conhecimento, de toda essa historicidade que os nossos ancestrais trouxeram. A presença do Jeje aqui na Baixada Fluminense, eu acho que é a presença das nações de candomblé, são verdadeiramente a Baixada Fluminense e a Zona Oeste, até por conta da gente precisar do território, a gente precisar do espaço para a preservação das nossas divindades. Então, a gente precisa de espaço. A Zona Oeste hoje, Sepetiba, por exemplo, tem uma vastidão de casas de candomblé. Mas a Baixada Fluminense, a princípio, foi o lugar escolhido pela maioria das casas mais antigas para virem se instalar. Até por conta daquela história lá do Cais do Valongo, de tirar o pessoal, ir afastando, e cada vez afastando mais, e cada vez jogando mais para lá, né? Então, muitos vieram para cá, para a Baixada Fluminense, a princípio. Nós sofremos vários episódios de violência, né? A casa foi violentada várias vezes. A primeira vez foi um incêndio que a gente julgou que tivesse sido um curto-circuito. Quando eu cheguei, eu encontrei coisas queimadas lá dentro mesmo, porque a gente não tinha todo esse aparato de segurança que a gente tem hoje. Era tudo muito rudimentar, muito simples, sabe? Como se nunca fosse acontecer, né? A casa é constituída de amigos, de pessoas da nossa família. Então a gente nunca vai imaginar que vai ter alguma coisa desse tipo, né? Infelizmente, o mundo está assim, né? E fomos surpreendidos com ataques aqui, com invasão, arrombaram porta, né? Atearam fogo, né? Nos santos, em roupas. E isso foram 10 anos, praticamente, com episódios consecutivos, né? 1 ou 2 vezes no ano a gente tinha um desses ataques. Até que em 2014, se não me engano, 1h pouco da manhã, só estávamos eu e meu filho em casa. O vizinho daqui de trás foi lá me gritando, Dona Conceição, seu barracão está pegando fogo, está pegando fogo. E lá da minha casa dava para ver. A altura que o fogo estava. E chegar aqui e já não ter mais o que fazer, porque já tinha tomado tudo. Lá em cima, o segundo andar tinha muita coisa inflamável, tinha muita roupa, eletrodoméstico, sofá. Então foi muito fácil do fogo se expandir, né? E aí eu comecei a gritar, pedi ao vizinho que jogasse água. Mas ninguém fez nada. Nem um balde d'água. Queima carro, queima casa. A última grande atividade horrível, né, assim, que aconteceu, nós tínhamos deixado ela em casa,
com uma amiga dirigente nossa também da União de Negros pela Igualdade. Fui para casa e recebi a notícia que deram 2 tiros para dentro da casa da Doné. Assim, a gente não tinha muito o que fazer mais. Já estava lá em cima tudo destruído. Não tinha mais o que fazer. A gente trouxe os santos todos para o meio do barracão para esperar esfriar, para poder limpar. Lá a Defesa Civil proibiu a gente de entrar, então a gente não podia ir lá para dentro. A gente tirou o santo na marra, mesmo com a orientação de não entrar, mas a gente não ia deixar os santos lá dentro. E nos outros dias a gente foi tirando os escombros, né? Fazendo todo aquele rescaldo, né? Do que ainda existia ou podia ser aproveitado. A gente foi se levantando, a gente foi se reconstruindo mesmo. Porque o que eu disse antes sobre ser resistência é isso. A gente não pode desistir de fazer o que a gente faz, de fazer aquilo que a gente acredita. Porque a gente não está fazendo nada de errado, sabe? A gente não está fazendo nada de errado. A gente não está fazendo mal para ninguém, não. O que a gente faz é cultuar aquilo que os nossos ancestrais ensinaram. O sentimento o tempo todo era esse de vamos reconstruir, vamos nos manter, nossa casa nunca vai cair, nossa casa nunca vai, sabe? Nosso portão nunca vai fechar, independente de qualquer coisa. Foi essa mulher que foi uma companheira de luta, de dirigente comigo, virou minha amiga. A mulher que, vamos fazer mestrado, a danada já está no doutorado, terminei meu mestrado agora, ela é terrível. E que vai pro samba, que vê a casa queimada, chora, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E essa moça, que era minha amiga, agora é minha mãe. Olha, eu tô indo pro outro lado, tá? Tá bom. Aqui todo mundo tem todos os afazeres, sabe? Não existe... Ah, mas o candomblé tem cargos. Sim, o candomblé tem cargos. Aqui tem o Ogã, tem a IQED. Dentro dos cargos de Ogã tem as especificidades daquilo que é atribuição de cada um. Mas nós aqui, enquanto quilombo, né, nós fazemos tudo de tudo. Quando você entra para uma casa de axé, você não entra com... Não, eu vim para cozinhar. Ah, eu vim para lavar e passar. Ah, eu vim para varrer o chão. Não, você faz de tudo. E isso é a vida da gente aqui. Tem coisas que são especificidades de um ou de outro, mas cuidar do sagrado é obrigação de todos. Problemas todo mundo tem, em toda casa, né? Tem muitas funções, muitas obrigações a cumprir, mas a gente busca cumprir sempre num espírito de união, num espírito de estar todos no mesmo propósito. Então, a minha mãe, ela busca, né, nos munir de informação, nos munir de conhecimento para que a gente consiga exercer aquilo que é determinado pelo sagrado, né? Se você é um vadum, se você se comporta assim, se você é Ked, você tem essa obrigação, se você é Ogã, você tem essa, e todo mundo dá a mão e faz acontecer. Então, falando da Dona Conceição, ela é o meu exemplo, o meu maior exemplo. Cuidar disso aqui é obrigação e responsabilidade de todos. Por isso que é importante
que a gente diga por que que cuida, sabe? Não é cuidar por cuidar. Por que que cuida? Você cuida porque você está cuidando do seu ancestral. Você está cuidando do seu sagrado. Porque se eu sou da família Eviosô, essa gameleira aqui é meu pai. Essa gameleira é meu avô. Essa gameleira é meu bisavô, meu tataravô e por aí vai. Então são coisas que têm que ser interligadas. O cuidado desse território é o cuidado o tempo todo daquilo que a gente acredita serem os nossos deuses. Mais do que cuidar do seu ori, é cuidar do ori de todos. Porque se a Zanadô estiver feliz, todos os outros Voduns estão em volta dele. Então estão felizes também. Então quando você cuida do seu, você cuida de todos. Candomblé é isso. Candomblé é Ubuntu. Candomblé eu sou porque você é. E Candomblé, além de tudo isso, é pura resistência.